Certo. Boa noite, pessoal. Quem já está presente aí. Só dando uma aguardada para ir preparando aí os últimos preparativos para a gente conseguir fazer o melhor conteúdo aí para vocês. Por enquanto, vão se acomodando aí, pegando na água, um bloquinho para anotações, que o conteúdo que vão passar aqui hoje vai ser muito valioso, né? Nosso convidado, ele repassou aqui com a gente algumas informações que queria dar, e a gente vê que uns dados que é valioso para todo mundo, assim, todo engenheiro que está ainda na universidade vai tomar muito bom uso deles. Então, dá uma esperada aí rapidinho, já já a gente entra com o conteúdo. Estou esperando aí um pouquinho. Pessoal que for entrando, vai mandando mensagem aí no site, galera, no chat, né? Galera que for do CREA Júnior, manda uma mensagem aí que a gente já fala com vocês também. Vamos só esperando aqui uns minutinhos para começar, nosso palestrante se preparar. Opa, Gabriel já mandou um oi aí. Fala, certo? Esperando aí a galera entrar também. Vai pegando aí um bloquinho para anotar, uma água, quem sabe um lanchinho, né? Dependendo aí, que a galera que não consegue ficar uma hora sem comer nada, uma bolachinha seria bom. Aqui tá um friozinho, já tô com um casaco aqui pronto. Já já nosso palestrante está entrando aí. Tá ficando aí todo mundo confortável aí para chegar. Vai ser em torno de uma hora live, mas a gente pode estender ele um pouquinho para dar para responder algumas perguntas, né? Já já a gente começa. Opa, um alô aí pro pessoal do CREA Júnior de Araranguá. Já já a gente está entrando aqui, nosso palestrante já está quase completando aqui a arrumação. Então eu vou já me preparar para ir apresentando. Bom, primeiro, novamente aí, agradecendo aí quem já está presente aí. Eu vou novamente entrar para pegar aí algum bloco de anotação, anotar aí no computador, preparar aí um set para aproveitar da melhor forma a live, né? Meu nome é Luiz Gabriel, para quem não me conhece. Eu integro aqui a equipe dirigente do CREA Júnior da Regional de Joinville.
Hoje a gente vai apresentar para vocês a palestra de empreendedorismo na engenharia. Se surgir alguma pergunta aí durante a apresentação, pode ir escrevendo no chat, depois eu vou compilar algumas, em torno de umas 3 perguntas, para a gente responder ao final, né? Para quem não conhece o nosso convidado, o engenheiro Osni Capraro Júnior, é formado em engenharia ambiental pela Univille. Atualmente ele ministra no curso de pós-graduação em análise ambiental pela Univale e é gerente de negócios e relacionamentos no ambiente, engenharia e consultoria. Já já ele está entrando aí, ele acabou de dar um ok aqui que já preparou para apresentar. Vou agradecer aí todo mundo que está presente. E agora, Osni, está pronto aí já? Prontinho. Boa. Então, vou passar a palavra agora aqui para o Osni, muito honrosamente. Pode falar que é contigo agora. Legal. Pessoal, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a turma boa aí do CREA Júnior, Tom, Luiz, pelo convite. Eu desenvolvo aí há algum tempo projetos sociais e sempre que eu posso contribuir, levando um pouco de experiência, levando a minha visão das coisas, eu fico muito, muito feliz de poder ajudar, né? E nós fizemos essa palestra sobre empreendedorismo no ano passado aqui na Univille, para os estudantes da Univille, e nós tivemos um feedback do pessoal muito bom, daqueles que ficaram até o final e de alguma maneira a gente conseguiu contribuir para passar um pouco da visão sobre o que é empreender, né? E um pouco do que eu vou falar é sobre empreendedorismo, vou citar alguns exemplos do campo da engenharia, que é o campo que eu atuo, mas que serve também para você que deseja ser empreendedor, independente do ramo que você decida seguir, né? E trazer esse assunto para o campo da universidade, eu acho que é muito bom, porque a gente passa muitas vezes um tempo na universidade, né? E cada universidade com a sua característica, e muitas vezes a gente entra na linha daquilo que nós estamos estudando, da área de formação, questão técnica, mas algumas coisas elas ficam, deixam de ser transmitidas e que são assuntos importantes como empreendedorismo, existem algumas outras coisas que hoje está na moda, né? Inteligência emocional, liderança e, enfim, gestão de pessoas e por aí vai, que se a gente se prepara antes, se a gente toma alguns conhecimentos antes, melhor você entra no mercado de trabalho, né? Quanto mais você afia o facão, mais fácil fica de cortar depois. E claro que algumas coisas elas só vêm com a maturidade, mas tem gente que espera demais e amadurece e a fruta cai do pé, né? De tanto que está madura. Então, é importante alguns conhecimentos no início. Eu vou botar a apresentação de fundo e aí eu vou me apresentar com um pouco mais de detalhe sobre quem eu sou. E aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre empreendedorismo, gente. Luiz, só me confirma aí que vocês estão vendo a apresentação, por favor. Certo. Assim que apareceu já. Já? Ainda não. Não apareceu? Opa, então calma aí. Deixa eu só... Faltou aqui só um... Vou aproveitar aí para dar um bem-vindo aí para todo mundo que está presente. Aí eu vi que até o CREA Júnior Pernambuco aí tá na live. Muito bem, gente. Tomara que vocês aproveitem aí esse conteúdo. Que bacana, que bacana saber que a nossa live hoje está atingindo aí diversas outras regiões do Deu Brasil. certo aqui, Osni. Acabou de entrar. Então Pode vamos tocar agora. Legal, deixa eu só tirar o meu quadrinho de lado aqui. Só lembrando para passar as perguntas aí no chat, que ao final a gente passa para responder, tá? Legal. Vamos em frente então, gente. Eu vou me apresentar e falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Osni,
O Luiz já me apresentou, eu me formei em engenharia ambiental aqui pela Univille, em Joinville, Santa Catarina. Na época, muito curiosamente, na minha época de terceirão, eu estava pensando, escolhendo o curso que eu ia fazer, né? E como eu não tinha uma aptidão específica para um determinado campo, por exemplo, né? Tem pessoas que odeiam matemática, escrevem muito bem, adoram leitura, e aí vão para um campo do conhecimento que envolve letras, história, eventualmente direito, filosofia, né? Mas eu também não era tão bom em matemática e odiava tanto as áreas das ciências da Terra que me fizesse pensar logo de início na engenharia. Então eu era aluno muito estudioso, muito esforçado, e eu ia razoavelmente bem ali em tudo, né, com altos e baixos, e assim nós íamos. Então, na minha época de terceirão, como todo mundo, tive minhas dúvidas em relação a o que eu vou estudar, o que eu vou escolher como profissão. E é até complicado você, né, com 17 anos, definir aquilo que vai ser a tua profissão, talvez para o resto da vida. A gente começa a descobrir hoje que o mercado de trabalho, que a carreira hoje, ela não é mais a carreira que se falava há 15, 20 anos atrás. O que era a carreira de 15, 20 anos atrás? Né? As pessoas, sobretudo na nossa região aqui de Joinville, que tivemos uma colonização europeia com uma característica muito industrial, a carreira aqui era você se formar na faculdade, entrar numa indústria, ficar 15 anos nessa indústria, 20 anos, se aposentar lá, né? Cada um com as suas competências, o seu nível de sucesso, e isso é uma carreira de sucesso. Hoje, hoje as carreiras elas estão tomando rumos muito diferentes, de forma que a gente não tem mais controle. Fazer um plano de carreira hoje é algo muito mais complicado, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, para que rumo você vai tomar amanhã, e de repente você tome rumos que não vão seguir aqueles para os quais você se formou, né? Então, naquele momento, eu previa essa carreira de formar engenharia e tal, e buscando os cursos, e aí teve um padrinho meu que falou da engenharia ambiental. Ele falou: Juninho, se eu fosse fazer uma faculdade hoje, eu faria engenharia ambiental, porque engenheiro ambiental lá da empresa deve ganhar uns 10 pau por mês. Falei: nossa, que bacana, né? Vou adotar, vou tomar como carinho essa sugestão. E aí eu me inscrevi para o curso de engenharia ambiental, uma área nova. E aí, logo no início, a gente desmistificou essa questão da engenharia ambiental, porque, né, a gente não sabia o que era, né? Minha mãe até hoje ela não sabe exatamente o que eu faço. Hoje um pouquinho mais, mas durante o período de faculdade ela não sabia. E tem muita gente que não sabe até hoje. E nós fomos descobrindo ao longo da faculdade também. Então, a primeira lição que eu quero passar para vocês é que nós vamos descobrindo o nosso caminho ao longo do percurso, né? Inclusive, o empreendedorismo é um desses caminhos, né? E você pode decidir seguir pelo empreendedorismo na área técnica ou não, né? Existem muitas possibilidades. E aí eu fui fazer engenharia ambiental. Eu me formei em 2010, decidi por mim mesmo que eu iria fazer uma pequena pausa em relação a continuar estudando. Então, eu tive amigos meus que foram para a área acadêmica, né, mestrado, já tinha organizado bem essa rota de seguir na área acadêmica com um professor lá na época de TCC, de projeto de pesquisa na universidade. E eu decidi que isso não era o que eu desejava. E aí, e por que eu decidi isso? Porque eu fiz alguns experimentos, eu fiz algumas experiências durante a faculdade, durante os 5 anos de curso, onde eu participei de 2 anos de projeto de pesquisa, 1 ano eu trabalhei com meu pai numa microempresa, fui trabalhar no meu 4º ano, que foi o ano mais complicado para mim, fui trabalhar numa outra empresa que não tinha nada a ver com o nosso ramo de atuação, da área de meio ambiente, e fui trabalhar lá porque era uma questão de necessidade mesmo. Dormia 3 horas e meia por noite, então acordava após 3 horas e meia de sono, acordava, ia para a faculdade de manhã, voltava, almoçava, dormia mais um pouquinho, mais umas 3 horinhas e meia, e assim eu passei 1 ano dormindo picadinhos de 3 horas e meia todos os dias. Inclusive sábado e domingo, porque a gente trabalhava no sábado, folgava no domingo, eu trabalhava no domingo e folgava no sábado, numa rotina de 12 horas de trabalho. Então foi um ano bastante difícil. E no último ano, eu fui fazer um estágio de graça na Fundação do Meio Ambiente.
E aí você imagina um cidadão entrando, né, querendo logo trabalhar, querendo tirar um pouco do peso das costas do pai, entrando num estágio que era na sua área, mas sem remuneração, né? Nós até ganhávamos a passagem, mas ganhávamos no final do mês, ou seja, a gente tinha que pagar para trabalhar, botar dinheiro na frente. E assim passou, e durante este período este percurso de universidade, eu tive certeza que, olha, a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pesquisa, não é para mim. Então, eu preciso de uma outra coisa. E acabou que no final do meu último ano de curso, ali por setembro, mais precisamente no início de outubro, eu entrei na Ambiente Engenharia. Empresa que eu estou até hoje, estou há 10 anos, fiz 10 anos de empresa no ano passado, em outubro. Sou sócio também da Ambiente. Dentro da Ambiente, implementei diversas ferramentas de gestão, de controle de processos, gestão de projetos, organização de equipe, implementação de reuniões, então uma série de ferramentas à medida que a empresa foi crescendo. Me tornei coordenador de projetos, me tornei sócio da empresa e hoje me afastei da área técnica diretamente, e indiretamente, né, dou um apoio pessoal, mas estou na área gerenciando a área comercial da empresa. Então, ou seja, me formei em engenharia ambiental e hoje estou na parte comercial. Então, a vida me levou para um outro caminho, ainda que né, me mantenha na área de meio ambiente. Não vou falar muito da área de meio ambiente aqui, porque eu penso que nós vamos ter, né, estudantes de engenharia das diversas engenharias. Então, eu vou citar diversos exemplos aqui para vocês naquilo que eventualmente me ocorrer, mas esse é um pouco do meu percurso. E aí eu prometi para mim que eu ia dar um ano de pausa, porque meus últimos 2 anos de faculdade foram bastante estressantes, por questões pessoais e acadêmicas também. Já estava trabalhando no ambiente, então começando a ganhar experiência, começando a ver que muitas coisas eu não aprendi na faculdade, enfim, isso faz parte. E fui me dedicando ao máximo ao meu trabalho. Cheguei a cogitar a possibilidade de abrir uma empresa com um amigo meu na época, mas eu desisti porque inicialmente eu vi que havia um gasto de energia grande para mover uma roda e fazer a empresa rodar. E depois desse momento eu passei a integrar o quadro de sócios da Ambiente Engenharia. Mas aí eu fiquei um ano parado e no ano seguinte, 2012, eu decidi, em 2011, né, fiquei 2010 parado, me formei em 2010, concluí a faculdade em 2009, e em 2011 eu decidi fazer uma pós-graduação. E aí, fazendo a pós-graduação, procurando os cursos, eu vi que não tinha um curso que me agradasse na área de meio ambiente, na área técnica. Eu fui fazer engenharia da qualidade e comecei a me profissionalizar no campo da gestão, pessoas, projetos, processos, conceitos de gestão. E aí, terminei a minha pós-graduação, fiquei um tempo fazendo alguns cursos, então fiz cursos na área de investigação de passivo, cursos na área de meio ambiente, depois eu fiz um curso numa área que eu estou começando a estudar agora, que é inteligência emocional, Enneagrama. Depois eu fiz um curso aí de 5 meses na área de liderança e coach, que acabou abrindo uma nova janela que eu conto no final para vocês, de empreendedorismo também. E esse ano iniciei a segunda pós-graduação em gestão de negócios aqui pela Sustentare. Então eu vou migrando cada vez mais para o ramo de gestão, né? Que é um ramo que eu fui descobrindo a partir das experiências que eu tive, que é o que eu quero, né? Eu tenho isso certo para mim. Então esse é um ponto que eu digo para vocês, né? Isso é importante, a gente se conhecer suficientemente bem para poder saber que caminho a gente deseja trilhar, né? Porque existe uma máxima, né? Para quem não sabe para onde ir, para quem não tem um objetivo, uma meta estabelecida, qualquer caminho serve. E esse qualquer caminho pode surgir oportunidades interessantes e podem surgir oportunidades que vão te levar para né, movimentos ruins, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu sou casado, sou pai de uma menina, a Isadora, está lá embaixo nesse momento vendo TV, e desenvolvi a minha história em cima, né, atuando no ambiente como consultor ambiental. Tive boas experiências no campo da gestão, da área técnica, né, contatos multidisciplinares, enfim, passando a integrar o quadro da empresa, passei a aprender sobre empreendedorismo, né, bastante, de forma que tenho alguma mensagem para trazer para vocês nessa noite. Então, nós vamos avançar. Gente, o que é ser empreendedor, né? A definição aqui do Sebrae é o seguinte: empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza
antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Eu definiria como abrir o próprio negócio, né? Ser dono do próprio negócio. Aqui o Sebrae ele traz uma definição interessante, mas com uma definição um pouco cartesiana, né? Para nós que somos engenheiros, a gente gosta das coisas mais cartesianas, mais objetivas, né? Mas ele traz aqui realmente uma definição bastante filosófica, eu diria, né? Aquele que inicia algo novo. Né? Por que iniciar algo novo? Porque você fazer aquilo que todo mundo já faz, do mesmo jeito que todo mundo já faz, você vai competir no mercado que talvez você tenha a desvantagem de começar do zero, né? De começar cedo, enfim. Então, algo novo, é importante sempre ter esse diferencial de mercado. Ver o que ninguém vê, né? É enxergar as oportunidades. Gente, só um momentinho. Minha filha está batendo na porta aqui. Fala, Isa. Só um pouquinho que você precisa. Ó, tem uma visita aqui. Ó, gente, essa é minha filha. Ai. E esse aqui é o cachorro, é o Chase. É o Tetei. Seguindo, então, após essa interrupção normal, essa definição, né? E, sobretudo, uma definição muito interessante ele diz assim, ó, aquele que sai da sua área de conforto, né? Sai da sua área de sonho e parte para a ação. Essa é uma questão importante para o empreendedor, né? Sair da zona de conforto, ou seja, decidir colocar realmente metas, decidir mover essa roda e fazer acontecer efetivamente, né? Gente, uma pergunta que eu faço presencialmente, mas que eu quero que vocês pensem aqui, se o empreendedorismo, se ele é para todos, né? E aí eu vou responder que não. Ou como assim, Osni? Sim ou não? Bom, ele pode ser para todos que desejam, quando você pensa na questão da liberdade, né? Todo mundo é livre para buscar informação, todo mundo é livre para buscar recurso e tentar montar o seu próprio negócio. Entretanto, eu diria que não, porque ser empreendedor é para aquele que decide ser de fato e se comprometer com esse propósito, porque ser empreendedor, gente, não é fácil. Nós vivemos num país onde a economia, nesse momento, ela é instável. Nós vivemos num país onde a formação das pessoas ela é baixa, né? Nós temos um volume de recursos que vai para a educação divididos mais ou menos da seguinte forma. Estava vendo isso numa das últimas aulas que eu fiz na minha pós agora. 30% dos recursos da educação estão indo para o ensino infantil, 70% dos recursos da educação estão indo para o ensino superior. Por quê? Porque em algum momento descobriu-se que o Brasil não tinha mão de obra qualificada e precisávamos qualificar. Então o governo federal investiu nas universidades, né, federais e particulares, em programas de subsídio para as pessoas estudarem. Nós já tivemos na nossa empresa uma série de profissionais que vieram desde o estágio, início, né, recém-formado, tendo pago a sua faculdade com dinheiro do governo, com financiamento. Eu achei isso muito bacana. Mas o fato é que se nós estamos formando mal as pessoas lá na educação fundamental, porque não vai o nível de recurso que precisava, você tem gente chegando na universidade, uma baixa formação de base, e é naquela formação de base que você fala sobre ética, valores éticos e morais. Então, nós precisamos aumentar esse nível de educação. E, quando nós falamos de empreendedorismo, nós estamos falando de conhecer uma série de campos do conhecimento que são fundamentais e que em universidade nenhuma vai ensinar tudo, né? Então, quando você decide empreender, é importante você saber que vai exigir muito comprometimento. Então, assim, não é para todos, gente. Por que não é para todos? Porque não são todas as pessoas que decidem se comprometer. Não são todas as pessoas que decidem sair da sua zona de conforto para trabalhar. Trabalhar até além das 8 horas por dia, por exemplo. Né? Porque essa questão de, olha, eu vou empreender, então eu vou ser meu patrão, eu vou
fazer a minha carga horária, vou fazer do jeito que eu bem entender. Isso pode dar certo para algumas pessoas, mas para o empreendedor que ele decide fazer o seu negócio andar, fazer o seu negócio evoluir de fato, esta realidade ela não se confirma. Por quê? Porque o teu cliente passa a ser o teu chefe, né? E você precisa agradar o teu cliente, porque senão ele não compra de você. E além disso, você vai precisar estudar, aprofundar no teu conhecimento técnico daquele que você teve na graduação, e além disso, você vai ter que aprofundar em conhecimentos de gestão, outros conhecimentos que a gente vai entrar detalhadamente, para que você possa gerenciar a tua empresa. E isto, gente, exige esforço, exige dedicação, exige tempo. Então, para você que deseja, saiba que o caminho não é fácil. Evidentemente que existe a parte boa. Quando a tua empresa se torna rentável, você participa dos lucros dela, você né, tem parte desses lucros. Você emprega pessoas, nós nos sentimos muito felizes hoje com a responsabilidade que nós temos de empregar lá 15, 20 pessoas no nosso escritório. Uma responsabilidade muito grande que a gente conduz de uma forma muito, né, com muita preocupação para dar o melhor. Então, há um campo muito bacana, mas esta é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Empreender não é para todos. Tem gente que não quer se dedicar, tem gente que não quer se comprometer, tem gente que não tem o perfil para empreender. Então, né, não adianta dar murro em ponta de faca. Tem pessoas que têm o perfil para serem lideradas, não para liderar. E se você botar ela para liderar, ela vai falhar, ela não vai conseguir entregar o máximo. Por mais que você pode aprender a empreender, você pode aprender a liderar. Existem ferramentas, existem software para você aprender, cursos e tudo mais. Mas entre você aprender, você ter o conhecimento e aplicar o conhecimento e transformar ele em habilidade e evoluir de forma que ele se torne uma competência para você dizer, olha, eu sou bom nisso, exige. Exige de tal forma que não é para todo mundo, não é para todo mundo, né? Tanto é que existem muitas empresas que abrem e logo fecham, existem muitas escolhas que são feitas erradas, existem muitos conceitos que não são procurados e muita empresa que define, né? Gente, vamos avançando então, essa era a primeira mensagem. Eu acredito que empreender não é para todos por esta razão, né? Bem, características do empreendedor, segundo uma reportagem da revista Exame. Iniciativa, né? O empreendedor não pode ser o cara que vai ficar esperando o cliente vir, esperando a oportunidade aparecer. Quando você está dentro de uma indústria, trabalhando, dentro de uma empresa, as oportunidades elas existem. Mas se você ficar e fazer bem o teu trabalho sem procurar novas coisas, há uma chance de que você não cresça, mas de que você seja mantido ali, né? Dependendo do perfil da empresa, se a empresa prezar por este padrão de profissional, você vai ficar ali a vida inteira, numa zona de conforto, fazendo o teu, tranquilo, e existem pessoas que vão ser felizes dessa maneira. Isso é outra coisa importante, gente. Não é errado este caminho de você querer relaxar, viver a vida boa, sem evoluir, sem ter esta ambição de crescimento. Isso não é errado. Você tem que viver de acordo com aquilo que te deixa feliz, fazendo aquilo que te deixa feliz, se dedicando para aquilo. Mas tem pessoas que têm uma ambição de crescer, né, dentro da empresa, e a empresa vai te dar oportunidades. Tanto que hoje se fala em empreendedorismo dentro da empresa, né? Não só no sentido de você abrir o teu próprio negócio, mas ser um microempreendedor dentro da empresa, ou seja, criar oportunidades para a empresa e crescer dentro da empresa. Mas para isso, para você crescer dentro da empresa, para você decidir abrir o seu próprio negócio, abrindo o seu próprio negócio, todo dia você tem que ter iniciativa, todo dia você tem que buscar, né? Buscar o que, Osni? Buscar um novo cliente, buscar uma nova oportunidade, pesquisar, ler, buscar informações sobre o mercado, sobre a dinâmica, buscar formação técnica, curso online, presencial, buscar iniciativa, né? Tem pessoas que têm muitas ideias boas, tem pessoas que têm muito conhecimento, né? Mas se você pegar todas as ideias, se você pegar todo um conhecimento amplo e você não colocar em prática, não vai adiantar. Não vai adiantar. Né? Então você pode fazer um curso de empreendedorismo, você pode fazer um curso de liderança e você pode não se tornar um bom líder a partir do curso.
Por quê? Porque você adquiriu apenas um conhecimento naquele local. Você leu um livro, você adquiriu apenas conhecimento. Você está acompanhando essa palestra? É um nível de conhecimento que está sendo passado de mim para vocês, com algumas reportagens, algumas referências. É conhecimento, isso é informação, né? Agora, se você vai implementar, aí depende da tua iniciativa, né? Capacidade de planejamento. Gente, eu falo muito em planejamento, não só porque eu estudei isso, porque eu implementei, mas desde os meus projetos sociais que eu fiz lá atrás, o planejamento sempre fez parte da minha vida. E eu digo para vocês, não dá para sair atirando para qualquer lado. Tem que planejar. O que é planejar? Planejar é você dizer aonde você quer chegar, né? Então, essa é a primeira etapa do planejamento, é você definir seu objetivo, sua meta, seja uma meta de vida, seja a meta do ano, seja a meta de abrir a tua própria empresa, mas é você ter um ponto de chegada que você vai estabelecer com base em estudo, com base no seu desejo, enfim. E aí o planejamento, ele significa, né, ele se transforma em ações concretas, com prazos, com recursos, né, para que você possa chegar naquele lugar que você estabeleceu. Então, você define uma meta, você define um objetivo, com prazo, né, e aí você desenvolve ações que você possa botar no papel e dizer, olha, ok, para eu abrir a minha empresa eu preciso fazer um plano de negócios, está aqui o plano de negócios, quanto tempo eu tenho para fazer, o que eu vou precisar de recurso, né? Quanto eu vou precisar estudar para fazer o plano de negócio. Beleza, montei o plano de negócio, o que eu preciso agora? Puxa, eu preciso de um contador, eu preciso formalizar, eu preciso desenvolver primeiro um parceiro, eu preciso de uma sala comercial, ou seja, ações concretas e práticas para eu chegar onde eu quero. Planejamento. Sair fazendo as coisas na louca, gente, eu particularmente não recomendo, não acho que seja esse o caminho, e acho que vocês não vão encontrar em nenhuma bibliografia consagrada que não se tem que planejar para fazer as coisas. Né? Vou lhes dar um exemplo. Eu leio um pouco sobre a questão de forças armadas, né, modelos de liderança, enfim. Então eu estava vendo um dia uma palestra sobre de um ex-capitão do BOP, Batalhão de Operações Especiais, porque as forças especiais elas têm, né, alguns conceitos de liderança e gestão que são muito interessantes, tanto é que algumas pessoas passam pelas forças especiais e depois tornam-se palestrantes para contar um pouco sobre alguns métodos, não daquela parte louca de dar expor, tapar na cara, não aquilo, mas conceitos de liderança. E esse ex-capitão, ele diz que toda missão que a gente vai fazer, a gente planeja, né? Então tem que fazer uma incursão numa favela no Rio de Janeiro. Planeja antes de entrar. Se você tem mais tempo, você planeja com mais detalhamento, você ensaia, faz um treinamento específico. Se você não tem tempo, você planeja no percurso, mas sempre planeja, né? Planeja um pouco da tua carreira, né? Não adianta você planejar a tua carreira para 15 anos, planejar a tua empresa para 15 anos. Planeja para o próximo ano, para os próximos 2, né? Mas planejamento, gente. Autoconfiança. Autoconfiança, gente, é algo importantíssimo que representa, né, uma capacidade emocional de você acreditar em você mesmo, que pode ser treinada. Algumas pessoas trazem autoconfiança dentro de si, algumas pessoas têm excesso de autoconfiança e acabam incomodando, às vezes, né, o próximo, mas autoconfiança é importante. Quando você vai fechar um negócio, quando você vai apresentar um trabalho, né, você treme na base, você se sente desconfortável, a tua capacidade emocional de gerenciar estas reações, a capacidade emocional de você acreditar em você mesmo e dizer, não, eu sei fazer, né, representa por esta palavra autoconfiança. Então, quando você vai apresentar um trabalho, você começa a se tremer todo, a questão é, você está preparado ou não? Você fez o trabalho de fato ou não? Né? Se você fez o trabalho, você sabe o assunto. Pode até dar um branco, mas um branco ele é um momento de uma descarga de adrenalina ali que você está muito nervoso, mas em um determinado momento você vai lembrar das coisas, você fez, você atuou. Mas falta às vezes um pouquinho de autoconfiança que pode ser trabalhado, pode ser exercitado. Mas autoconfiança para você dizer, olha, eu acredito em mim. Tem gente que não tem sabe, um nível de autoestima, de autoconfiança baixíssimo. Então essa pessoa pensa, olha,
nada vai dar certo, vai dar errado, não vou nem abrir, porque se eu tentar, ele não vai dar certo. Não, gente, o empreendedor, ele precisa ser um entusiasta, né? Ele tem que ter iniciativa, planejamento, mas ele tem que ter dentro de si uma capacidade de pensamento positivo, de confiar, de avançar, para que você possa fazer o teu negócio dar certo. É o teu negócio, é o teu futuro profissional ali, tá certo? Tem que ter liderança, porque você começa um negócio pensando em crescer. Mas quando o negócio começa a crescer, fatalmente você vai necessitar de pessoas para fazer determinados trabalhos que você não vai mais ter tempo para fazer, porque você vai se dedicar a funções específicas. É dirigir empresas, é cuidar da finança, do comercial, da parte produtiva, de projeto, enfim. Né? Então você vai precisar de pessoas. E quando você começa a botar pessoas no jogo, você precisa conhecer um pouquinho da formação de pessoas, conhecer um pouquinho, entender um pouquinho de gente. Quando você começa a entender um pouquinho de gente, quando você começa a entender um pouquinho como as pessoas funcionam, você vai entendendo, né, que você precisa se ajustar para lidar bem com o outro e extrair o melhor dele, né? Ou seja, eu, por exemplo, Osni, quando lidero um projeto, eu tenho uma postura de liderança normalmente forte. Eu assumo o meu posto, eu tomo a dianteira da equipe de fato, planejo, e eu gosto de acompanhar muito tudo que está andando, tudo que está acontecendo com o time. Mas tem pessoas que não gostam de ter no desenvolvimento de um trabalho um gestor, um líder que esteja em cima querendo saber de tudo. Então eu preciso entender de gente para poder saber que aquela pessoa, eu preciso dar espaço para ela. Porque se eu pressionar ela, ela não vai funcionar bem, ela não vai me entregar resultado. Se eu der espaço para ela vai, no ritmo dela, me entregar resultado. Então eu preciso entender um pouquinho de gente, entender um pouquinho de liderança para eu ser um empreendedor, porque daqui a pouco eu vou estar com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Quando eu entrei no ambiente, gente, haviam 2 sócios fundadores, né? Uma funcionária da área técnica, estagiária, se não me engano, da área técnica, e havia a recepção que cuidava de algumas funções administrativas. Então, ao todo 4 pessoas, eu era o quinto. Nossa, hoje nós estamos com 20 pessoas, então nós precisamos nos aperfeiçoar em questões de liderança também, mas é preciso ver antes, né? É melhor você estar preparado para aquilo que pode acontecer do que de repente você se vê com uma demanda, com uma equipe de 2, 3, 4, 5 pessoas e você não está preparado para liderá-las, né? E uma equipe mal gerenciada compromete o andamento do trabalho. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Bom, gente, então algumas características, né, que a revista nos traz, uma reportagem nos traz sobre o que o empreendedor tem que ter, né, na sua essência. Se vocês forem pesquisar, vão achar tantas outras, tá? Mas eu vou falar um pouco do empreendedor no dia a dia. Bom, você abriu sua empresa, você que vem da engenharia civil, vai fazer projeto de engenharia, projetos de infraestrutura, projetos de edificação, você que é engenheiro mecânico, vai atuar com projetos de maquinário, linha automotiva. Você que é engenheiro eletricista, vai trabalhar com projetos de rede de distribuição, aprovações na Celesc. Você que é engenheiro ambiental, vai trabalhar com licenciamento, enfim, né? Você decidiu abrir a tua própria empresa. Você sai da faculdade, a gente sai da faculdade com conhecimento técnico, né? Com pouca experiência, mas com conhecimento técnico. Mas nós não aprendemos conhecimento administrativo, gente. E você precisa entender quando você abre a empresa. A menos que algum de vocês tenha R$1 milhão no bolso para reunir uma turma de amigos, né? E você já arranca com uma empresa num porte grande. E aí você tem o seu amigo que vai ser o diretor administrativo, diretor de vendas, de marketing, de produção, e você vai entrar no campo que você se sente mais confortável. Mas se você é um empreendedor como o bom brasileiro, que começa de baixo, que não tem esse aporte, e também não adianta só ter dinheiro sem ter um pouco de expertise, porque daí você pode fracassar, né, rápido. Então você vai descobrir que, puxa vida, eu abri o meu negócio, mas existem funções administrativas que eu preciso me antenar. Né? Se eu comecei sozinho, por exemplo, eu tenho documentos, eu tenho que fazer faturamento, eu tenho documentos que eu preciso encaminhar para o contador.
né? Se eu vou contratar uma pessoa, eu preciso separar a documentação, conversar com o meu contador, ver o que precisa, eu preciso ter uma ficha do funcionário, eu preciso ter esse registro do funcionário, né? Eu preciso emitir notas fiscais, ter registro de tudo isso, fazer controle dessa papelada toda. Puxa, existem funções administrativas para você fazer dentro do teu negócio. Como eu disse, você vai chegar um momento que você vai poder contratar uma pessoa formada no campo administrativo, que já trabalhou no campo administrativo para fazer. Mas até lá você vai ter que fazer. E depois disso você vai ter que acompanhar essa pessoa, porque a empresa é tua. Então você vai dar diretrizes, você vai dar normas, você vai dar linhas de pensamento, objetivos, tarefas, enfim, né? Mas o campo administrativo prevê tudo isso, né? É ficha de funcionário, questões admissionais, demissionais, documentação de contabilidade, né? Toda a infinidade de papéis que a empresa gera, que você precisa manter registro, contas a pagar, contas a receber, são funções de cunho administrativo que você vai precisar aprender. Existem cursos que ensinam algumas coisas, né? Você encontra esse tipo de conhecimento aí, mas tem que saber que, puxa vida, eu vou ter que fazer isso, né? Vou ter que aprender um pouco de funções administrativas. Eu vou ter que aprender um pouco do campo financeiro, né, gente? Financeiro. O Brasil agora está começando, as pessoas estão começando a se antenar para o campo dos investimentos, né? Então, isso uma pessoa um pouco mais novo, né? 20, 30, 40 anos. Pessoas mais velhas ainda não estão convencidas nesse campo do investimento, porque nós tivemos ao longo da história grandes bancos, que era onde você deixava o seu dinheiro, você deixava o dinheiro na poupança, que te rendia uma mixaria, eventualmente a poupança acompanhava o índice da inflação, se ela não acompanhasse, ela ficasse abaixo do índice da inflação, você perdia poder de compra, né? Você tinha uma certa desvalorização do teu dinheiro, e hoje as pessoas estão mais antenadas, já sabem que existem bancos que não cobram taxa de manutenção de conta, sabe que existem fundos de investimento que eu posso tirar meu dinheiro da poupança, colocar lá, ele vai me render um pouquinho acima do CDI, né, de uma taxa básica de juros, então eu vou valorizar um pouco mais o meu dinheiro. Então, é uma questão financeira, né? É uma questão financeira também você entender um pouco de fluxo de caixa, que é esses contas a pagar e contas a receber da empresa que você vai ter com frequência. Imagine que se você tem uma empresa e você compra produto, né? E você paga por este produto. E você parcela o produto que você vende, né? Digamos que você parcele o produto que você vende em 45 dias. E a matéria-prima que você compra, você parcela em 28 dias, poxa, você vai ter um problema de fluxo de caixa, porque você está pagando mais contas antes do que você está recebendo. Empresas quebram por conta de fluxo de caixa, que é a falta do dinheiro para o dia a dia. Empresas quebram por falta de capital de giro, que é um montante de dinheiro que você pode calcular, existem métodos para calcular, para que você saiba quanto você precisa para que a tua empresa gire durante um mês, sem que você precise ficar devendo dinheiro para banco, porque quando você deve dinheiro para banco, você tem um cheque especial, você vai pagar juros. Altíssimos, os maiores do mundo, inclusive. Se você pega dinheiro para compor capital de giro, você vai pagar juros para banco, que pode ser atrativo, pode não ser, mas esses conceitos de cunho financeiro, né, fluxo de caixa, capital de giro, toda conta que você vai pagar, você tem que botar numa planilha, fazer o controle financeiro da tua empresa, isso é necessário, porque daqui a pouco você não sabe o que você tem para receber, você não sabe de quem que você tem que cobrar, né? E você pode fazer um excelente trabalho. Se você esquecer do campo administrativo, daqui a pouco você está esquecendo de cobrar, você está com índice de inadimplência e a tua empresa está indo para o buraco, por mais que faça um bom trabalho. Por quê? Porque você tem que cuidar do dinheiro, você tem que cuidar das entradas e saídas da empresa. Então, o campo financeiro é um campo que nós não aprendemos na faculdade. Eu tive matéria de economia, mas a gente não vê esses conceitos. Ou eu não me recordo, né? A minha memória é bem ruim até. Eu me lembro só de a gente ter discutido uns livros aí de alguns economistas clássicos, que hoje eu sinto a necessidade de conhecer um pouco mais para entender a teoria neoliberal, para entender a teoria do keynesianismo, entender mais sobre capitalismo. Puxa vida, mas na minha época da faculdade ainda eu poderia ter pesquisado um pouco mais, hoje sobra um pouco menos de tempo pelo volume de coisas que a gente tem para fazer. E eu não me lembro de ter visto esses conceitos, então, poxa, me tornei empreendedor, eu tenho que pensar que eu vou ter que separar um tempo
seja via internet, online, curso, né? Existem cursos né, em determinadas instituições, nas faculdades. Nós temos aqui em Joinville, por exemplo, as instituições do comércio, da indústria, que vira e mexe fornecem curso, o próprio Sebrae, né, dá curso de empreendedorismo, para aprender um pouco dessas técnicas de rotinas financeiras dentro da empresa, porque eu preciso saber que eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou ter que pagar conta, eu vou ter que emitir nota, boleto, nota fiscal, controlar os depósitos dos meus clientes, cobrar. Isso vai tempo e demanda um certo conhecimento. Que para nós engenheiros, gente, nós que estudamos engenharia, que a gente está acostumado a ter cálculo 1, 2, 3, 4, física, cálculo numérico, estatística, não vai ser difícil de entender. Mas existem regras, existem conceitos que nós precisamos estudar, né? Então não adianta eu simplesmente montar uma planilha de Excel e achar que eu estou fazendo controle financeiro. Existem conceitos, existem impostos que incidem. Então eu preciso prever no meu orçamento esses impostos. Então tudo isso faz parte do campo financeiro da empresa que eu preciso conhecer, né? Então se eu abro uma empresa e espero muito tempo para conhecer esse campo, a minha empresa pode estar deixando de crescer, né? Mas se eu conheço um pouco antes, se eu me preparo, sabendo que esses conhecimentos são importantes e que eu posso fazer cursos de curta duração, que eu posso aprender questões financeiras, administrativas, e eu começo a minha empresa bem estruturada, poxa vida, que bacana, você já está começando melhor, né? Com uma direção um pouco mais correta, um pouco mais coerente. Aqui no administrativo entra a parte de planejamento estratégico, o que eu quero para a empresa para esse ano, quanto eu quero faturar esse ano, quanto eu quero faturar no que vem, quais vão ser as minhas estratégias de vendas e por aí vai. Além de você ser o seu administrativo dentro da empresa, além de você ser o seu financeiro dentro da empresa, você tem que ser o seu vendas dentro da empresa, né? Quantos de nós aprendemos a vender na faculdade? Não, né, gente? Acontece que vender, todos nós sabemos. Porque a gente vende o dia inteiro, o tempo todo. Toda vez que a gente entra numa negociação com alguém, nós estamos vendendo alguma coisa. Então, quando nós éramos pequenos, nós vendíamos uma necessidade nossa, né? Eu quero mamar. Então, você descobriu que chorando você vai ter. Aquilo gera a primeira negociação. Quando você faz a sua primeira entrevista de emprego, né? Ou qualquer uma entrevista de emprego, na verdade, você está vendendo a sua imagem em primeiro lugar. Você está se vendendo, vendendo a tua experiência, vendendo o que você pensa. Vendas, né? E vendas, elas não surgem ao acaso, gente. Sabe, quando você vai numa loja, você diz, cara, que baita vendedor. Você entra na loja, queria comprar o produto A, você sai com o B, que é mais caro do que o A, não levou o A e o cara te convenceu a levar o B. Ou pior, você levou o A, mas levou o B, o C, o D junto, porque o cara te convenceu de uma maneira que você não conseguiu dizer não e você levou. Aí você diz, este é um bom vendedor. E aí, gente, eu aprendi estudando também, né, até porque eu estou na área comercial hoje, que o bom vendedor, o campeão de vendas, é o cara que se prepara. Por quê, gente? Porque vendas é estratégia, vendas é técnica. Eu me preparo para vender, eu planejo para vender, eu me preparo para fazer uma abordagem naquele cliente específico, se eu conhecer alguma coisa dele. Eu me preparo para negociação. Porque eu sei que do lado de lá, gente, tem pessoas que são absolutamente preparadas para negociar. E negociação é algo complicado, porque pessoas que são preparadas para negociar, elas te espremem, elas te apertam e elas não têm nem dó de você. Se você aceitar, você que se vire para entregar naquele preço. Se você não aceitar, você pode perder o negócio. Então, negociação é algo complicado. E pessoas se preparam para negociar, então você tem que se preparar para vender. E a cada venda, a cada negociação, você pode pensar numa condição de pagamento, numa condição de oferta, de plus específica para cada produto. E deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Para vocês que vão ser engenheiros, independente do campo, tá? Vender projeto de engenharia é difícil para burro. É difícil. Sabe por quê? Porque se você vende um produto, tá certo? Se você vende um produto, você pode mostrar esse produto. Então, se você vende celular,
né? Você vende celular, você tem acesso a um treinamento da empresa que fabricou o celular para conhecer os dados deste celular. E aí, na hora de vender, você tem os dados decorados. Capacidade de armazenamento, memória, velocidade, processamento, tipo da câmera, funcionalidades. Você tem todos os benefícios do teu celular. E você dá na mão para o cara comprar, ele pega, ele se sente dono, ele visualiza ele andando na rua, e aí o vendedor conta uma história bonita. Você imagina você numa reunião com o celular desse, cara, não tem que não chame atenção. Vender um produto, você pode oportunizar para o cliente uma experiência com aquele produto antes da compra. Vender um projeto elétrico, por exemplo, um projeto hidrossanitário, pessoal da engenharia civil, né? O pessoal da engenharia sanitária também acho que tem essa habilitação para projeto. É difícil, porque é algo que vai dentro da parede, que vai custar dinheiro, não vai alterar em nada a estética da empresa, da sua casa, se for o caso. Como é que você vai empurrar para o cara desse algo que ele não vai ver? A única coisa que ele vai ver é a água saindo pelo cano e o esgoto, né, fluindo. E aí ele vai te dizer, olha, mas eu tenho um concorrente com preço muito mais barato do que o seu. E aí, como é que você faz? Então, vender projeto de engenharia demanda, gente, preparação, argumentação. Tem pessoas que cobram caro e clientes que compram caro porque sabem que aquele cidadão ele tem experiência. Então, na nossa região, por exemplo, falando no campo da engenharia civil, existem profissionais que trabalham com projeto estrutural, né, para prédios. E as grandes construtoras, cara, eles não ficam variando muito no projetista estrutural, porque eles têm, né, um receio de contratar qualquer um que não tem expertise, embora você saiba com a formação básica para isso, né? Mas ele prefere ir no velhão lá que já tem, sabe, toneladas de concreto projetadas de estrutura de prédios, e ele vai pagar o preço que o cara quiser, mas é pela expertise, é pela experiência, pela história. E o cara vende por isso. Mas quando você entra num campo que não tem essas especificidades, que você tem concorrência, você tem que se preparar para vender. Então, além de você ter que se preparar para ser administrativo, você tem que se preparar para ser o teu financeiro, você tem que se preparar para vender. Fazer curso de vendas, técnicas de vendas, né, ler livros a respeito de vendas. E eu quero que vocês entendam, gente, que campeões de vendas não são as pessoas que nasceram vendedor. Né? A gente tem isso às vezes na mente. Nossa, o cara nasceu, você é vendedor nato. Cara, o vendedor nato, ele pode ser uma pessoa que se comunica bem, que tem forte poder de argumentação. Mas se ele argumentar errado, ele queima a venda. Então, venda, você pode se tornar um bom vendedor se você se preparar. E aí, deixa eu falar para vocês. Existem vendas que é no impulso, é na energia. Né? Você fala, o cara está com um problema, você tem toda a solução e você convence ele. Então, são pessoas entusiastas que vendem em algumas ocasiões. Mas tem clientes que eles não querem entusiasmo. Tem clientes que querem entender exatamente parâmetros técnicos de projeto para ele se sentir seguro para contratar. E aí, com quem que ele vai comprar, gente? É com o vendedor entusiasta que convence? Ele vai comprar daquela pessoa que é mais introspectiva, vamos dizer, naquela visão de pessoa que a gente faz, né? Do famoso nerd, que é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que não, né? Quando ele abre a boca para falar, ele fala coisas inteligentes, interessantes, e é um cara que guarda muitas, não é uma pessoa que guarda muita informação. Então existem clientes que vão comprar só de gente assim, porque gente assim vai vender dados técnicos, informações técnicas que vai trazer segurança. Então não significa que somente aquele vendedor entusiasmado é o cara que vai vender bem. Por isso que quanto mais você treinar e se preparar para vender, melhor você vai ficar. Quanto mais você planejar estratégias, conhecer, prospectar clientes, né? E a venda inicia na prospecção, você começar a olhar quem são os clientes que podem ser meu potencial. Para o momento em que eu estou vivendo, no momento que eu estou começando, se eu já tenho um pouco mais de experiência, se eu já tenho, né, bastante rodagem de mercado,
Então você prospecta, você faz um contato com esse cara, você procura uma reunião com ele, na reunião você faz uma avaliação das necessidades dele. Para cada necessidade você apresenta uma solução, você monta uma proposta, negocia, fecha o negócio. Às vezes esse cliente vem até você, aí ele já percorreu um caminho, né? Ele já está aqui. É você se preparar para ele e vender. Mas isso não é fácil. Uma taxa boa de vendas, por exemplo, gente, é em torno aí de 10%, né? Pelo menos aí nos negócios que eu tenho acompanhado, que são do ramo da engenharia, é 10%. Então você tem que vender 100 projetos, ofertar 100 projetos, fazer 100 orçamentos para você fechar 10. Ou seja, você vai ter que trabalhar nas suas vendas o tempo e movimentar muitas vendas para você fechar 10%, 5, 10, 15, 20, enfim, cada mês ele tem sua variação. Mas em média, um 10% de taxa de conversão que a gente chama é algo bom. Então você tem que ter um tempo para controlar administrativo, as funções, papelada, né? Manter a tua empresa sempre funcionando, com os alvarás, tudo certinho. Você tem que ter um tempo financeiro para cobrar, pagar, né? Controlar fluxo de caixa, ver quanto dinheiro tem, qual é a sua próxima conta, qual é o seu próximo recebível. Planejamento de investimentos, né? Financeiros. Preciso comprar um decibelímetro, um equipamento de leitura, enfim, né? Uma treina laser, um software para computador, um computador e por aí vai, né? Mobiliário. Tudo isso eu preciso pensar e planejar no campo financeiro e administrativo. E nas vendas eu preciso vender. Porque eu não vou ganhar dinheiro se eu não vender. Eu não tenho o que produzir se eu não vender. Né? E vendas, então, gente, essa é uma mensagem. Vendas exige preparação também. Você pode não gostar de vendas, mas você pode se preparar para se tornar um vendedor melhor. Você pode ser apaixonado por vendas e não ter as técnicas necessárias para vender projeto de engenharia. E tem que se preparar. E eu digo isso abertamente para vocês, porque em determinado momento, participando de fóruns, eventos, encontros nacionais e fazendo curso, eu vi diversas oportunidades assistindo uma palestra como a que eu estou dando para vocês e pensando, puxa vida, cara, eu posso fazer isso na empresa, puxa vida, eu preciso reorganizar os meus produtos que não estão bons, puxa vida, eu preciso saber como vendedor qual é a vantagem competitiva do meu produto. Você que está no campo da mecânica, da engenharia civil, da elétrica, da ambiental, o que você vai vender? Quais são as vantagens do que você vai vender? Né? Olha, eu sou jovem, mas eu tenho um preço bom. Olha, eu sou jovem, tenho um preço bom e vou te entregar no tempo recorde. Olha, eu tenho experiência com isso aqui, já trabalhei em pesquisa, então eu tenho o melhor trabalho para te entregar. Né? Ou seja, né, eu posso te ofertar um plus aqui, vou te fazer uma assessoria, vou te, enfim, né? O que o teu trabalho tem que é bom, que tem vantagem em cima do concorrente? Aí vem outro ponto, concorrente. Você tem que estudar um pouco do teu concorrente, quem são as empresas que fazem o trabalho que você faz, para que você possa oferecer algo a mais, algo melhor. Né? Então, o campo das vendas é um campo fundamental, gente. Recursos humanos, a partir do momento que a sua empresa crescer, seja ela de que ramo for e que você precisar contratar, você já vai começar a lidar com gente, né? E aí, no campo financeiro, recursos humanos e administrativo, isso eventualmente tudo, trabalhando tudo junto numa pequena empresa, grandes empresas são setores separados, né? Os recursos humanos, você vai ter que trabalhar alguns conceitos. Em primeiro lugar, como é que eu faço para selecionar bem as pessoas? Porque se eu não seleciono bem, elas não vão ter um bom desempenho. Se eu boto pessoas erradas no lugar errado, ou pessoas certas no lugar errado, não vai desempenhar bem. Se eu boto uma pessoa introspectiva, compenetrada, inteligente, para um trabalho de campo, de contato com o cliente, de telefone, de negociação, de ir nos órgãos de aprovação, puxa, você não vai estar oportunizando que ele cresça, que ele dê o melhor, que ele entregue o melhor resultado. Por quê? Porque ele não tem essas competências ainda. Então você pega uma pessoa dessa, bota para produzir trabalho, porque ele é compenetrado, introspectivo, inteligente, então ele vai render melhor. Pega uma pessoa que tem uma boa comunicação e bote para se comunicar. Né? Então, selecionar quais são os critérios, o quanto você está preparado para selecionar uma pessoa boa para trabalhar com você, seja do ramo que for, seja do administrativo ou da área técnica, não importa. Né? Então, essa parte de recursos humanos, de entender de gente. Além disso, recursos humanos, também você precisa olhar para os teus funcionários, para o teu pessoal,
identificar quais são as potencialidades deles e quais são os pontos fracos que eles precisam se desenvolver, né? Enquanto técnicos, conhecimento técnico, mas como ser humano, né? Tem pessoas que, por uma questão psicológica lá de trás, têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então, nossa, se eu ajudar essa pessoa a se desenvolver, né, no relacionamento interpessoal, ela vai ficar mais feliz, ela vai de repente entregar mais, ela vai trabalhar com mais entusiasmo, com mais energia. Então, eu preciso pensar nas competências das pessoas. Só que nós da engenharia, a gente não fomos treinados para olhar para competências das pessoas, que não fosse talvez aquelas técnicas, né? Olha, vou contratar engenheiro, sabe mexer em AutoCAD, sabe mexer no SolidWorks, sabe mexer no programa de modelagem ABC, né? Mas um profissional vai muito além do campo técnico, né? É um ser humano que está ali, que tem expectativas, tem necessidades salariais, de benefícios. Então, como recursos humanos, você vai ter que pensar, né? Que se você quiser pagar um salário medíocre, você vai ter profissional medíocre. Se você contratar um bom profissional por um salário medíocre, ele vai sair em pouco tempo. Pode ter certeza, a hora que ele vê que o mercado está pagando a mais, ele vai sair. E aí, se você tem rotatividade de pessoas, porque o teu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho que você proporciona na sua empresa não é bom, o salário que você tem está abaixo do mercado, se você tiver esta rotatividade, você vai estar dando um tiro no pé, porque rotatividade é péssimo para as pessoas. Porque quando alguém decide sair da tua empresa e diz, olha, segunda-feira não vem, estou me demitindo, não quero mais arrumar um outro emprego, você fica com um hiato de projetos que estavam andando, né, de um trabalho que estava sendo desenvolvido, não vai ser mais a partir de segunda-feira. Você tem que contratar alguém correndo. Esse alguém que você contratar correndo, ele não vai entrar sabendo, não vai entrar conhecendo a tua empresa, conhecendo o teu negócio, conhecendo os projetos que estavam parados. Então esse cara vai ter uma curva de aprendizagem, ele vai levar um tempo para se inteirar, e aí você vai perder tempo. Tempo é dinheiro. Eu preciso pensar nas pessoas, preciso pensar em contratar bem, oferecer um bom ambiente de trabalho, um salário condizente, padrão, mercado. Se eu decidir pagar um salário maior, eu tenho condições de contratar pessoas mais qualificadas, mais experientes, eu tenho condições de contratar melhores, né? Pessoas com mais habilidades, com mais competências que se enquadram naquilo que eu quero. Mas eu preciso pensar não só na questão salarial, mas eu preciso pensar nos benefícios, na ergonomia, ou seja, recursos humanos precisam olhar para as pessoas. Mas nós, na engenharia, minha gente, não fomos treinados durante a faculdade para olhar para as pessoas. E se você entender que, olha, puxa, eu vou ser um empreendedor, então eu quero abrir a minha empresa, eu quero em 5 anos já ter funcionários, puxa, então você tem um tempo que você sabe que vai ter que se preparar também para a obtenção de alguns conhecimentos do campo de recursos humanos, porque você que vai ser o empreendedor, o dono da empresa, você que vai oportunizar as coisas para as pessoas, você que vai prover recursos para que a tua empresa invista em ergonomia, em móvel melhor, em iluminação, em computador melhor, em projeto melhor, em software, em pessoas melhores, né? Para você colher melhores resultados, para você poder ofertar para o teu cliente um produto de qualidade. Você vai ter que entender de gestão de projetos, gente. Por quê? Porque quando você tem um trabalho para fazer e você está sozinho na empresa, fica muito fácil, né? Você faz o orçamento, manda o orçamento, recebe o ok do orçamento, negocia esse orçamento, desenvolve o projeto, entrega o projeto, cobra pelo projeto, recebe pelo projeto, acabou. Depois entra um outro projeto. Tranquilo, fácil. Projetos maiores que exigem etapas, vai exigir um nível de organização. Você vai ter que saber por onde você vai começar. Você vai ter que saber quais são as premissas desse projeto, ou seja, o que o meu cliente quer. O que o meu cliente quer? O que ele precisa? E você já está falando de gestão de projetos, que nós também muitas vezes não aprendemos na faculdade sobre gestão de projetos, ou seja, qual é o escopo, como é que eu tenho que caminhar, né? Então, gestão de projetos é um caminho fundamental. E além disso, gente, quando eu tiver um volume de projetos, um volume de trabalhos maior, eu vou precisar de procedimentos, eu vou precisar de organizar esses projetos num cronograma, porque o meu cliente, ele me contrata, e eu já recebi eu já tive reuniões que eu fui, e meu cliente disse, olha, Osni, eu sei que a empresa de vocês é uma empresa bem conceituada, uma empresa grande, vocês têm diversos clientes. Eu quero saber, cara, se você vai ter condições de me dar um atendimento que eu desejo. Porque o meu medo é que eu contratando vocês sendo grande, eu não vou ter a atenção que eu preciso, que eu quero, que eu desejo. Então o cliente tem essa preocupação. Ele vai chegar em você e dizer, olha, pô, cara, você está começando agora. Quem vai me garantir que você vai conseguir me entregar?
E aí, o entregar significa que eu preciso entender a demanda do meu cliente, desenvolver o meu projeto dentro do tempo que eu combinei com ele e entregar, né, aquilo que ele precisa. Mas para que eu possa gerenciar esses projetos, porque eu imagino que se eu sou um empreendedor, eu vou querer crescer, e se eu for crescer, eu vou ter diversas demandas de projetos entrando, né, diversos projetos em andamento. Para isso, eu preciso entender de gerenciamento de projetos. Para isso, eu posso fazer uma pós-graduação, eu posso fazer um curso de gestão de projetos, eu posso fazer um curso do software MS Project, né, que é um software bastante consagrado na gestão de projetos, para poder entender como é que eu posso botar isso numa plataforma, numa planilha de Excel e conseguir gerenciar esses projetos. Eu, por exemplo, quando eu me tornei coordenador de projetos, eu já tinha essa bagagem da gestão de projetos da minha especialização, da minha pós-graduação em engenharia de qualidade. Quando eu me tornei coordenador de projetos, eu fiz uma reunião com o meu time, expliquei como é que ia ser a tocada do processo, eu havia feito um curso de Excel avançado, e eu montei uma planilha com algumas automatizações para eu poder olhar para essa planilha e saber quais são os projetos que eu tenho em andamento, quais são os prazos de entrega, quais são as pessoas envolvidas, né? Depois, quais são os projetos que eu tenho em aprovação nos órgãos, né? Seja você ambiental, civil, engenheiro eletricista, sempre você tem uma fase de aprovação no órgão que você tem que acompanhar também, né? Não é só executar o projeto, é executar, protocolar, acompanhar o andamento e assim vai. Então, eu montei uma planilha de Excel para saber todo o meu projeto, do início ao fim, como que ele está, em que fase que ele está, em que status que ele está. E eu só tirava ele da minha planilha quando ele estava efetivamente concluído. Porque se eu tenho 10 projetos rodando, eu tenho uma forma de controle. Se eu tenho 15, 20 rodando, nossa, eu preciso de ferramentas para me ajudar. E para eu ter essas ferramentas, eu preciso conhecer o que é gestão de projetos, ter os conceitos estudados, né? Como é que eu começo um projeto? Se é um projeto simples, que eu já sei como faz, o meu time já sabe como faz, você só dispara o que é para fazer, onde é para fazer, quem vai fazer, qual é o prazo de entrega. Mas se é um projeto complexo, às vezes eu vou ter que trazer a minha equipe, dar diretrizes, né? Gente, o projeto vai começar por aqui, são esses os parâmetros, são esses os prazos e tudo mais. E eu vou contar um caos aqui para vocês. Nós fomos contratados há um tempo aí para fazer um trabalho que nos orgulhou demais, gente. Eu ainda era coordenador de projetos. Era um trabalho, nós tínhamos uma grande empresa da nossa cidade que lá em 2012 decretou falência. Não há um joinvilense que não tenha um parente que não tenha trabalhado nessa empresa. Ela decretou falência e de um dia para a noite, né, ou melhor, da noite para o dia, os portões estavam lacrados. E muitas pessoas trabalharam décadas nessa empresa, fizeram sua vida, construíram sua casa, formaram filhos, pais de família, né, nessa empresa. E essa empresa faliu, passou um tempo sem operação, até que ela foi adquirida. E quando ela foi adquirida, nós fomos contratados para fazer o licenciamento ambiental dessa empresa para botá-la em operação novamente. E nós tínhamos um desafio, que era um projeto muito grande para fazer, num curtíssimo espaço de tempo. Como é que você faz isso? Como é que você cumpre isso? Com gestão de projetos. O que nós fizemos? O que eu fiz? Eu fiz um estudo de demanda do meu pessoal, como é que estava a minha equipe, identifiquei, né, que para eu desenvolver este trabalho eu precisaria de uma equipe dedicada, full time. No estudo que eu fiz, eu levantei quais áreas do conhecimento eu precisaria ter essas pessoas, validamos com a diretoria a estratégia, validamos com a empresa um cronograma, disparei contratação e em uma semana eu contratei. E havia um risco gigante de contratar errado, porque não dava tempo de uma pessoa aprender, não dava tempo de a pessoa errar e substituir. Tinha que ser a pessoa certa. Contratamos 3 pessoas, 3 profissionais de áreas diferentes. Fiz um desdobramento em equipe do planejamento do processo, então eu peguei pessoas da minha confiança, da minha equipe com mais experiência, dei responsabilidades a eles para que eles desdobrassem tarefas, e ao final nós tínhamos parte da minha equipe, os mais responsáveis e experientes, conduzindo etapas importantes, e as pessoas que eu contratei trabalhando full time. Nós fizemos um trabalho muito grande, num tempo muito curto, de uma forma muito assertiva, com o máximo de qualidade. Mas nós não teríamos conseguido se não fosse planejamento, se não fosse uma gestão de projetos eficiente. Então é importante conhecer sobre gestão de projetos. É importante você conhecer de liderança, gente. Eu vou ter gente trabalhando para mim
como empreendedor, eu preciso entender de gente, como eu falei no slide anterior, né? Então, entender como as pessoas funcionam, entender como é que eu posso desenvolver um processo de liderança que eu possa criar um ambiente de trabalho bom e que as pessoas possam trabalhar dando o seu 100%. Mas as pessoas são diferentes. Você é diferente das pessoas. Existem tipos de líderes diferentes. Então, o mais importante, o que eu tenho pregado nos meus estudos, é que é importante você conhecer um pouco dessa teoria, mas você se desenvolver como líder e você ver que tipo de líder você pode ser. E depois você vai aprimorando ferramentas. Mas um líder, por exemplo, a gente tem que dar feedback. Você tem que sentar na frente do teu funcionário e dizer o que você espera dele, onde ele está acertando, onde ele está errando. Porque quem trabalha para você vai ter expectativa de evoluir na sua empresa junto com a sua empresa, evoluir salarialmente, evoluir em competências, fazer cursos. E ele vai querer ouvir de você se ele está fazendo bem feito ou não. Ele vai querer ouvir de você muitas vezes olha, parabéns, o teu trabalho foi bem feito. Ou, olha, você errou aqui, ó. Vou te corrigir, vou te ensinar, vou te ajudar. Ser líder, né? E aí, no aspecto da liderança, você vê uma série de líderes. Eu tenho até uma palestra específica sobre liderança, onde eu mostro alguns perfis, por exemplo, Bernardinho. Gente, Bernardinho foi um cara que tirou a seleção brasileira de um patamar e colocou no topo em alguns anos. Ganhou Olimpíada, ganhou vários mundiais, né? Não há dúvidas quanto à capacidade alta de liderança desse cara. Mas ele é um líder que bota muita pressão. Trabalhar com o Bernardinho não é fácil. E o Bernardinho falou no jogo, né, na semifinal contra a França, se eu não me engano, nas Olimpíadas no Brasil, ele falou o seguinte: eu tive que reaprender um pouco sobre liderança, porque o time que eu tinha lá atrás, aquele time do Giba, Nauber, Giovanni, Ricardinho, Gustavo, André Nascimento, que era uma baita seleção, quanto mais eu batia neles no intervalo, mais eles me entregavam resultado. Então o Bernardinho se descabelava e dava expor. Aquele pessoal reagia na pressão, eles reagiam muito bem. Esse time recente, que é liderado pelo Bruninho, né, levantador, filho dele e tal, ele falou, cara, esse time não. Eu reparei em determinado momento que se eu botasse muita pressão neles, eles espanavam. E eles não iam me entregar o resultado. Então eu não ia conseguir virar jogo, nem ia conseguir ganhar campeonato com esse time, se eu tivesse o mesmo método daquele time. Então o Bernardinho teve que se recolocar, se reposicionar, se reinventar, rever conceitos da sua forma de liderança para poder extrair o máximo. Então, olhe para dentro de você, que tipo de líder você é. E a liderança você começa a praticar hoje, gente, nos trabalhos de faculdade, né? E você vê quem são os líderes que decidem se comprometer, porque quando pinga o trabalho para um grupo, sempre tem aquele que puxa para si, tá bom, distribui o trabalho, começa a puxar a cobra das pessoas. Esse é um líder, né? Se você não é um desses, né, você pode passar a ser. Existem ferramentas que você pode treinar e passar a se desenvolver, porque quando você for empreendedor, né, e você tiver 1, 2, 3 pessoas trabalhando para você, 15, 20, né, você vai precisar ter técnicas de liderança para você poder conduzir bem o trabalho. E eu vou te falar uma coisa, gente, como consultor que já esteve em diversas empresas. Nós temos bons gestores, mas nós temos muitos líderes fracos. Qual é a diferença da gestão, do gestor e do líder? Gestor é o cara que cuida de processo. Então, quando eu falo do gestor, nós estamos falando da pessoa que é bom em processo. Quando eu falo de líder, eu estou falando de uma pessoa que é bom com pessoas. Liderar é gente, gerir é processo, ok? Então, eu posso ter pessoas que são fantásticas com pessoas, que entusiasmam, que organizam, mas não são boas com processo, são desorganizadas. Então, é um padrão de líder, é um perfil de líder. Eu posso ter um líder que é excelente com processos, e esse tem de monte, né? Conhece bem o fluxo, conhece bem da engenharia da coisa, do processo, da produção, mas é ruim com gente, é grosseiro, é na pancada, e nós, engenheiros, somos treinados para sermos cartesianos, então existe um estigma de que o engenheiro é um cara grosso, que é um cara, né, direto demais, cartesiano demais. Tem desses, sem dúvida, tem bastante desses. E aí você vê esse tipo de líder quando você vê que ele domina o processo, mas quando é para falar com gente, ele tem dificuldades, ele reage na defensiva e dá pancada. Então, para que você não seja esse tipo de líder, é importante você, como empreendedor, entender um pouquinho de liderança e buscar um pouquinho de liderança. E aí, gente,
Você vai ter que ser o seu administrativo, o seu financeiro, o seu vendas, o seu recursos humanos, o seu gestor de projetos, o seu líder. E aí, por fim, você vai ter que, né, desenvolver as atividades técnicas, atividades de campo e atividades do escritório. Ou seja, daí você vai ter que ser o técnico da tua empresa efetivamente. Então, vejam, gente, que liderar, que empreender exige toda essa lista de conhecimento que eu passei aí. Em maior grau, menor grau, vai depender da tua caminhada, da tua trajetória, né? De repente, muito cedo você consegue estruturar a tua empresa, consegue botar alguém para fazer orçamento para você, para vender para você, para fazer administrativo, recursos humanos, né? Mas quando você parte do zero, você tem que entender que todas essas questões são importantes para você aprender. Você não precisa sair correndo para aprender tudo uma pancada só, mas você precisa saber que em algum momento você vai ter que ler a respeito, estudar a respeito. E tudo isso toma tempo, gente, né? Você pode pagar uma conta depois do horário, mas você não vai conseguir vender depois do horário. Você vai ter que vender no horário comercial, que é o tempo que o teu cliente vai te atender. Você pode terminar um projeto depois do horário, mas você vai ter que entregar o protocolado orçamental no horário comercial. Você vai contratar pessoas no horário comercial. Você pode analisar os currículos no horário extra. Então veja que é muita coisa, muita atenção para você dar, muitas funções quando você é empreendedor, que não vai caber em 8 horas. Por isso que eu disse que o emprego não é para qualquer um. Você tem que se comprometer com tudo isso para você poder fazer dar certo, né? Dentro aqui das vendas, você tem, né, a parte do teu marketing. Porque as pessoas precisam saber quem é você, o que a sua empresa faz. E hoje o marketing está muito no marketing digital, no inbound marketing, né? Perfeito. Mas você vai ter que participar de eventos, eventualmente, né? De feiras do teu negócio, para você poder entregar o teu cartão, né? Então tudo isso faz parte do empreendedor, é o cara que corre atrás, é o cara que estuda, que paga, que vende, que recebe, que cobra, né? E à medida que a tua empresa vai crescendo, vai te sobrando mais tempo para determinadas funções, porque algumas pessoas vão pegar essas funções aqui para elas, né? Mas aí você vai ter que adquirir novas competências, como a liderança, como a gestão de projetos. Então você está sempre se preparando, sempre se atualizando do aspecto técnico e do aspecto gerencial da tua empresa. E a gestão é a gestão financeira, a gestão administrativa, a gestão de vendas, a gestão de recursos humanos e a gestão de projetos. Tudo isso a gente faz, né, um empreendedor. Existem empreendedores que trazem na concepção, sabe, trazem lá de dentro alguns conceitos do campo financeiro. Então, tem gente que tem uma habilidade boa no campo financeiro, no campo do marketing, sabem lidar bem com marketing. E eu vou dar um exemplo para vocês, pesquisem aí. Anotem aí, palestra, vocês podem achar no YouTube gratuitamente, palestra de David Portes. David Portes. Ele era um antigo camelô, pode botar até no YouTube, David the Camelot, né? Com uma alusão ao camelô. Eu tive o prazer de participar de uma palestra presencial aqui em Joinville desse David. Ele era um camelô, que um dia ele estava com a esposa grávida após perder emprego, morando na rua. Ele pediu dinheiro para um cidadão, para um porteiro. O porteiro deu R$ 12, se não me engano, para ele comprar remédio para a esposa. Ele viu que se ele comprasse o remédio para a esposa, ele não ia ter o que comer. Ele decidiu pegar aqueles R$ 12, comprar R$ 12 em docinhos. E ele viu que ele tinha uma habilidade para convencer as pessoas, porque ele vendeu a caixa de docinhos no mesmo dia. E ele fez R$ 24, e com esses R$ 24 ele comprou mais R$ 12 em docinhos e pagou os R$ 12 do porteiro. E ele foi vendendo, fazendo marketing, lidando com as pessoas, oferecendo produtos e montou uma banca. E essa banca foi crescendo e hoje ele é um cara muito bem sucedido, uma história fantástica. Mas ele tem dentro dele, gente, conceitos de marketing que você vai encontrar na mais fina literatura de marketing. Mas para quem não tem dentro de si, vai ter que estudar. E é possível estudar, é possível acessar esses conhecimentos. O conhecimento está muito mais na nossa mão do que já esteve. Você pode comprar um livro pela internet, você pode comprar um e-book, você pode comprar um curso online, você pode assistir uma palestra no YouTube gratuita sobre qualquer um desses campos, né? Então, você vai precisar saber de tudo isso. Por isso que empreendedor, né, quando você começa, gente, você trabalha para burro. Trabalha muito mais do que as 8 horas por dia para fazer o teu negócio dar certo, né? Mas sabendo disso e tendo entusiasmo, decidindo se comprometer, você vai fazer um planejamento, você vai buscar quais conceitos você vai precisar primeiro e você vai mandar bala, né? Tudo isso, gente, faz parte do empreendedorismo. Agora tem umas dicas para vocês, para a gente ir encerrando, para abrir aí
parte de perguntas, né? Gente, umas dicas minhas. Comece pequeno. Nós temos um desejo hoje, a mídia nos empurra, né? Às vezes o próprio mundo acadêmico nos empurra. Meus professores diziam que vocês têm que ir para a indústria, né? Vocês têm que trabalhar na indústria, vocês têm que sair daqui direto para o mestrado. Gente, não existe verdade, não existe o caminho ideal. Mas comece pequeno. Comece pequeno porque você vai começar a entender de gestão financeira administrativa de pequeno. Pequenos conceitos, implementando algumas ferramentas, montando uma planilha, uma pasta, vendendo para demandas pequenas. E aí você vai adquirindo experiência, porque nós, engenheiros, a gente dependemos muito da nossa experiência. Né? Comece pequeno. Começando projetos de pequena monta, daqui a pouco você vai estar fazendo projetos de média complexidade, daqui a pouco você vai ver, a vida já passaram-se 10 anos e você vai estar fazendo projetos de grande complexidade. O que não dá é você sair do zero para tentar projetos de grande complexidade, porque vai ter um retorno financeiro maior, sem você ter a bagagem necessária. Não dá. E esta bagagem, ela não virá só pela formação da faculdade, a gente esquece. Porque existem coisas que você aprende no dia a dia, existem coisas que você vai aprender com o pedreiro. Eu tive experiências de desenvolver um problema, desenrolar um problema conversando com o pedreiro. Porque eu era jovem, não tinha experiência, então eu ouvi o pedreiro e falei, ele se chamava Zé. Eu disse, Zé, e aí, Zé? Eu acho que a gente tem que fazer assim, tu acha que dá para executar? Aí o Zé falou, olha, eu acho que dá. Então tá bom, então vamos em frente. Não se compare com os outros, gente. Na tua vida profissional, não se compare nunca com os outros. Você deve se comparar com quem você era ontem. Você se formou, você adquiriu um degrau, você subiu um degrau. Você abriu a sua empresa. Puxa, ontem você era recém-formado, não tinha empresa. Hoje você abriu a sua empresa, você fez o seu primeiro projeto. Então não fique olhando para o lado, olhando para a grama verde do vizinho. Se compare com quem você era ontem. Se você está evoluindo, você está no caminho certo. Tá certo? Porque, gente, nós precisamos evoluir. Né? Eu não preciso me comparar com quem está acima de mim, porque sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bem sucedido, alguém mais bem vestido, com um carro melhor, com uma casa melhor. Sempre vai ter. Eu nunca estarei no topo. Agora, eu estarei no topo da minha vida se eu olhar para mim como era ontem. Se eu regredir, eu preciso rever meus conceitos. Tenha mentores, gente, tenha referências, um professor, um tio, um pai, né, alguém que dê uma palestra, para que você tenha condições de trocar ideias de alguém que percorreu um caminho que você não percorreu ainda. Né? Aquele que já percorreu o caminho vai poder não te dar necessariamente atalhos, mas conselhos importantes, né? De pelo menos dizer assim, olha, Luiz, Tom, eu já tive por aí e eu encontrei essas dificuldades e fiz desse jeito e foi legal, né? Ou não foi bom, a minha experiência foi estressante, então eu te recomendo ir por um outro caminho. Tenha mentores, tenha boas referências, né? Valorize o seu trabalho, gente. Eu estou falando financeiramente. Se você se formou, se você estudou, quando você for cobrar, cobre bem pelo seu trabalho. Hoje a engenharia já tem referências de preço, de horas técnicas para profissionais que estão começando e tal. Mas valorize o seu trabalho, não se prostitua. Porque quando você se prostitui, você está baixando a referência de mercado, baixando o preço de mercado, complicando com outras empresas que são concorrentes. E o concorrente não é ruim, gente. Nós temos que ter concorrente, porque a gente vai evoluir olhando para o concorrente, né? Nós vamos evoluir o nosso trabalho, nós vamos crescer e nós não podemos fazer, né, atender todas as demandas. Então, eu preciso dos concorrentes para dividir a fatia de mercado. Tem campo para todo mundo, mas valoriza o teu trabalho. Desenvolva um plano de negócios para o teu trabalho. O que eu quero vender? Em que campo eu quero entrar? Que tipo de cliente eu quero abranger? Não sai para todo lado, porque senão você vai, né, daqui a pouco você vai ter inúmeros caminhos, muitas dúvidas. E para quem tem muitos caminhos, muitas dúvidas, né, eventualmente você não tem uma linha, um plano. Tá certo? Tenha normalmente um planejamento estratégico da sua empresa, né? Olha, no que vem eu vou comprar equipamento para minha empresa, eu vou contratar um funcionário, quero chegar em X reais de vendas. No outro ano, olha, eu já tenho um funcionário, já adquiri equipamento, agora eu vou pensar em uma outra situação. Tenha sempre um plano que você possa revisar anualmente, olhar para o ano seguinte e executar. Gente, eu tenho um vídeo para compartilhar com vocês para a gente ir encerrando, tá? E depois eu faço um fechamento. Não há nada tão poderoso como você. Você não sabe disso, mas está dentro de você. Você pode
pode acordar, levantar, escovar seus dentes, mas ainda estar dormindo. Você pode ir ao trabalho, mas por dentro estar pensando no fim de semana que está chegando. Você pode estar com a melhor roupa, com o melhor penteado, mas se não estiver com sua mente, não está com nada. Corpo e alma não é só um ditado popular. É como você pode se desafiar todo dia a ser melhor do que ontem. Se você tem um objetivo, você vai ter que mudar maus hábitos. Levantar, trabalhar duro, muito mais cansativo é não fazer nada. Faça alguma coisa hoje que o seu eu no futuro vai lhe agradecer. A vida gosta de quem se posiciona. Se você não pode mudar as coisas, mude você. Pode apostar. Até vermos o que podemos fazer. Não, nunca, jamais, nem pense em desistir. Risque essa palavra do seu dicionário. Com certeza é um caminho difícil e dá medo. Mas o medo é reconhecer a grandeza do que você quer atingir. Quando você encara esse medo e continua, uma coisa muda em você. Existem pessoas que passam suas vidas sem descobrir seus objetivos, sem descobrir quem são. Se você olha para alguém de sucesso e pensa como ele chegou até aqui, lembre que as pessoas são reconhecidas um dia pelo que elas lutaram por anos. Quando você sabe o que você quer, pode vencer os obstáculos que estão fora e os que estão dentro de você. Foque nisso e nada vai conseguir te parar. Torne-se quem nunca foi para fazer o que nunca fez. Viva todos os dias com determinação. Cada milésimo de segundo tem que cobre de você o melhor, nada mais do que o melhor. Todo dia você começará a ver uma diferença em tudo que faz. Você vai acordar todo dia com a garra e a vontade de quem sabe que tem o que é preciso. Mas com toda certeza, você será reconhecido por cada esforço. Todo dia, diga sim. Sim, eu sei o que eu quero. Sim, hoje é o meu dia. E sim, eu tenho energia e o foco para que nada me detenha. Bom, gente, essa última mensagem, ela corrobora com tudo que eu disse. Para empreender é um desafio no Brasil? É. Não tenha dúvida, né? O brasileiro, ele é um baita de um guerreiro quando decide empreender, porque são muitos os desafios. Mas é possível. Para quem quer se comprometer, para quem quer acordar cedo, porque acordar cedo é uma decisão, né? Você que manda no teu corpo, você bota o relógio para despertar, vai. Então só você pode decidir se dedicar mais nos estudos. Só você pode decidir ler um pouco mais. Só você pode decidir se preparar um pouco mais. Só você pode decidir botar um pouquinho o pé no freio, né? Por às vezes estar estudando demais na pilha e relaxar um pouco. Só você pode decidir abrir um negócio e fazer o melhor possível, entregar o máximo de qualidade que você puder. Só você pode decidir mudar o teu visual para mostrar para o cliente um visual mais confiável, né? Porque a aparência é fundamental no mundo de hoje. Só você pode decidir estudar um pouco mais, buscar outras competências, e você pode decidir não desistir, porque todo empreendedor vai ter as suas dificuldades, né? E elas virão na vida como um todo, né? De várias maneiras, mas só você pode decidir não se abater, né? Algumas pessoas precisam buscar remédios, tratamentos, mas as soluções estão aí. Cabe a gente ter iniciativa de buscar. Então, para todos vocês, gente, que desejarem empreender, eu só posso desejar sucesso. Espero que um pouquinho do que eu tenha passado tenha contribuído, ampliado um pouco a mente de vocês nas buscas. Entendam que não cabe ficar olhando para o passado. Reflita bem nas suas decisões, planeje bem a tua vida e siga. Às vezes a vida vai te levar para um caminho diferente, né? Às vezes a vida vai te levar para um caminho muito mais feliz do que você podia imaginar. Eu tomei decisões de não ir para a indústria, de ficar onde eu estava para apostar, né?
E essas decisões, eventualmente, elas representaram abrir mão de salários grandes, de repente, na indústria que eu poderia atingir. Mas não era aquele meu propósito de vida. E hoje eu, né, desenvolvo a minha atividade no ambiente, sou sócio, gestor de negócios, me relaciono com as pessoas, conheço gente nova o tempo inteiro, tenho um prazer fantástico na minha vida que é, às vezes, fazer uma reunião com diretoria, eu vi os caras mais velhos do que eu, né, prestando atenção no que eu estou dizendo, cara. Isso para mim foi um negócio muito legal. Os caras me ouvindo, pedindo um conselho para mim de um assunto técnico da área de meio ambiente, do licenciamento. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar. Né? E onde eu cheguei é muito? Claro que não. Né? Tem gente da minha idade que é CEO de empresa, que tem muito mais dinheiro do que eu. Mas não importa a vida deles, importa a minha, importa o quanto eu evoluí, para onde eu estou indo. Tenho projeto de curso de liderança, dou aula na universidade a convite, então transmito as experiências. Esses convites né, de contribuir profissionalmente com vocês, isso é o que me deixa feliz. Então eu já sei o que me deixa feliz, eu estou buscando, estudando bastante, me preparando o tempo inteiro. Então é esse o caminho de vida, gente. Descubra o que te faça feliz, se entrega, se dedica, né, todo o cansaço em prol da tua busca de vida, ele vale a pena, né? Até porque a felicidade não é um ponto que você chega e diz, nossa, agora eu estou feliz. Não, gente, o ponto é a meta. Felicidade você tem que encontrar no caminho, né? Portanto, se você achar que você tem que empreender, mas não vai ser no campo da engenharia, no teu escritório de engenharia, você quer abrir um food truck, você quer abrir um outro negócio, vá e vença. Não importa qual é o caminho, desde que você esteja feliz, que você se prepare, que você entregue o melhor de você, o melhor produto para o teu cliente, né? E quem entrega o melhor, quem entrega qualidade, quem entrega bom atendimento, bom produto, seja ele um projeto, seja ele um produto, seja ele um serviço, gente, não há como não crescer como profissional, em experiência, financeiramente. Não há como não crescer para quem decide fazer certo. Quem decide atravessar essas etapas que eu comentei para vocês, começa pequeno, tem uma tendência muito grande a se trumbicar em algum momento, né? Tem uma tendência muito grande a se trumbicar. Mas quem tem a paciência, a perseverança para percorrer todo esse caminho, gente, tenho certeza de que vai ter um sucesso, né, um futuro de muito sucesso. Tá bem? Muito obrigado aí ao Luiz, ao Tom pelo convite. Muito obrigado a vocês que participaram, né, do Brasil inteiro e eu fico aberto aí uns instantes para dúvidas, perguntas, compartilhamentos. Boa. Muito obrigado aí, Osni. Muito bom o conhecimento que você passou para a gente, todas essas características, né, de liderança, empreendedorismo, a história, né, de aprender aí com o policial do BOPE, o Bernardinho, o Fogaça, até o pedreiro da obra, né, que é o que a gente não pensa ali em ouvir, mas que tem muito para contribuir, mas principalmente com a sua história, né, com tudo que você aprendeu durante seu caminho aí de engenheiro. Eu vou passar aqui, então, para a primeira pergunta, aqui, que é como que você enxerga a importância do empreendedorismo no cenário da crise e no pós-crise? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu até estava me esquecendo de um dado importante. Eu acho que esse momento é difícil fazer previsões, né? Porque a gente está num momento completamente atípico. Quem diria, né, eu nunca imaginei na minha vida que em algum momento eu teria que ir num supermercado de máscara, botando álcool gel na entrada, na saída e ficar distante das pessoas. A gente nunca imaginava, e tudo aconteceu muito rápido. Então, nesse momento, assim, qualquer parâmetro para falar dentro da pandemia, eu acho que é temerário. Mas tem um dado fundamental que eu aprendi também estudando, uma aula chamada Gestão de Operações, que é o seguinte. Meu professor de Gestão de Operações, eu até não consegui trazer para vocês, eu precisava abrir um outro material, mas eu vou comentar. Ele demonstrou um gráfico que foi um levantamento de dados dos últimos 70 ou 100 anos, acho que 70 anos, tá? Dos últimos 70 anos um gráfico. O que esse gráfico trazia? Ele trazia a participação do PIB do ramo da indústria e a participação do PIB do ramo de serviços, tá? Do ramo de serviços. Na história inteira, gente,
o ramo de serviços teve uma crescente na participação no PIB mundial, enquanto que, automaticamente, o ramo da indústria foi tendo um decréscimo na participação do PIB. O que significa dizer? Não significa dizer que a indústria decresceu. A indústria decresceu no PIB, porque o PIB vem crescendo ao longo das décadas, né? O PIB vem crescendo, PIB mundial. Mas significa dizer que a indústria perdeu relevância, ainda que ela tenha crescido também. A indústria também cresceu, se desenvolveu, aumentou produtividade, não tenha dúvida disso. A indústria brasileira teve, né, a gente tem uma desindustrialização dos últimos 10 anos, mas o fato é que nesse gráfico a nível mundial, cada vez mais o setor de serviços vem ganhando relevância, vem aumentando participação. Então, assim, né, cada vez mais as empresas trabalham com terceirização de mão de obra para manutenção, para projeto, enfim, né? Vão deixando a empresa mais enxuta e contratando mão de obra, porque daí não preciso pagar aquela pessoa mensalmente, né? Se eu tenho demanda, eu contrato mais horas, se eu tenho menos demanda, eu deixo ela mais em casa, então é uma tendência. As pessoas passaram a empreender muito mais, então você vê muito mais cafés, restaurantes, cafés diferentes, mais caros, mais baratos, food truck, toda uma porção de coisas. Então, realmente, o ramo de serviços ele é uma tendência mundial, global, e não tem conversa, não tem volta. Por isso que esse campo da indústria que eu via lá atrás, por criação, né, aquela carreira profissional de ir para a indústria, hoje já não é mais, gente. Já não é mais. Eu trabalho numa empresa de serviços, né? Estou trabalhando num projeto paralelo de formação de liderança, então eu tenho um curso de liderança que eu montei com base na minha experiência, nos meus estudos, então eu estou oferecendo um serviço para as pessoas, que daqui a pouco vai virar mais online, então pode ser que essas coisas se transformem um pouco mais online, o ensino, ele pode virar, né, o ensino das pós-graduações, de repente, até das faculdades, ele pode se tornar mais online com encontros presenciais mais especiais, mais envolventes, então, sem dúvida nenhuma, é uma constatação que não tem volta. O futuro é serviço. Tá? O futuro é serviço. O que pode acontecer? Nesta pandemia, houve uma queda. Né? Muitas pequenas empresas que prestam serviços estão com problemas, porque não se planejaram financeiramente para um processo desse. Né? O famoso capital de giro. Algumas não têm conhecimento, não têm condições de gerar um capital de giro que pudesse sustentar elas na crise. E, na minha opinião, é nesse momento que o governo precisa ser um pai para essas empresas, né? Ou seja, a gente, né, quando eu fui casar, por exemplo, meu pai me ajudou com alguma coisa, o pai da minha esposa nos ajudou, porque, gente, não é você sai da faculdade, trabalhando, ganhando pouco, se de repente você decide casar custa caro, gente. Né? Não só para festa, para pagar a turma para beber cerveja, não, mas é a casa, são as contas. Então, os nossos pais nos deram esse suporte, queira Deus que eu possa dar esse suporte para minha filha quando for a vez dela. O Estado tem que fazer isso nesse momento com essas pequenas empresas, dar suporte para que elas se mantenham vivas. Porque em algum momento, e já existe um planejamento de retorno da economia, todas essas empresas que fecharam postos de serviço ou vão recontratar esses postos de serviço ou vão contratar, ao invés daquela mão de obra interna, contratar como terceiro. Né? Então, isso vai gerar daqui a pouco, né, até há uma previsão do ministro da Economia, que ele fala que essa escalada do retorno à economia ela pode ser, inclusive, bastante ascendente. Então, o que acontece? O Brasil está num fundo de poço. Nós estamos com a nossa indústria numa capacidade ociosa de em torno, se eu não me engano, tá? Ouvindo algumas palestras que eu tenho ouvido aí constantemente, então de 40%. Então, a gente teve uma desindustrialização do país. Na crise de 2008, quando a indústria tomou um baque, que ela teve uma queda do emprego, houve um setor que contratou e que foi crescendo, que era o setor de serviços. Esse gráfico eu vi há muito tempo atrás. Ou seja, a indústria quebrou, teve um problemão, tanto é que daí o governo entrou com redução de IPI para continuar vendendo carro, IPI da linha branca para continuar vendendo eletrodomésticos. A indústria teve um problema naquela época. Quem é que estava contratando? Quem é que não passou por problema naquela época? Serviço. Então, sem dúvida, o ramo de serviços ele é um ramo do futuro.
ele pode ter um hiato de tempo, ele pode ter um atraso, uma retomada, ele pode bombar, e cada setor, gente, vai responder de uma forma diferente, que daí eu não consigo prever. Mas o futuro, olhando para a década, né, desde né, desse histórico de dados, o ramo é serviços. Mas aí tem um ponto importante, que este professor também, um professor que eu tive um prazer imenso de ter aula com ele, um cara de São Paulo, que já deu consultoria para empresas internacionais, um cara que com inteligência fantástica. Ele mostrou um outro dado, né? Para que você tenha, para que você engrene no ramo de serviços, vocês puderam ver isso agora, você precisa de mão de obra muito qualificada. Então, se daqui a pouco, né? E vamos lá, vamos fazer um comparativo. Quando você vai trabalhar na indústria como engenheiro ambiental, você vai trabalhar lá, às vezes, tocando a estação de tratamento, cuidando do sistema de gestão ambiental. Se você é um engenheiro civil e você vai trabalhar numa indústria, você vai ser o cara que vai coordenar um determinado processo. Se você é um engenheiro civil e vai trabalhar dentro de uma construtora, você vai trabalhar na obra, no projeto, né? No compras, porque precisa de uma situação específica. Então, você vai estar ali dentro, flutuando em torno da tua área de conhecimento. Se você vai vender serviço, lembra que eu falei? Você vai ter que entender administrativo, financeiro, venda, mercado, enfim, uma série de outras coisas. Então, a questão é que o ramo de serviços exige mão de obra qualificada. E eu vejo que nós temos um grande volume de empresas, de microempresas, que não tem mão de obra qualificada. As pessoas não estão preparadas para fazer gestão. As pessoas confundem, por exemplo, né, o faturamento da empresa com o salário. Eu preciso dividir essas coisas. Uma coisa é a empresa, outra coisa é a pessoa física. Então, não tem grandes conhecimentos que precisam ser adquiridos. Então, para a gente poder evoluir em serviços e se tornar competitivo e competente, tem que ter uma formação dessas pessoas. Então, vocês que estão na engenharia, já tem uma formação de qualidade, né? Basta procurar algumas coisas e ir agregando conhecimento, tecnologia, né? Treinamento. Mas, de um modo geral, né, nós formamos muito mal o ensino fundamental e médio, né? Uma boa formação de ensino fundamental e médio tem que ir para a escola particular. Meu pai, por exemplo, ele é caminhoneiro, mas em um momento da história dele, ele disse, cara, ele decidiu me botar numa escola particular na segunda série, porque ele viu que o ensino da primeira série era ruim. A gente estava misturado com o povo lá, a gente era criancinha, apanhava, não lanchava, não aprendia direito. Então ele decidiu abrir mão de uma série de coisas da vida dele, né, para me manter numa escola particular, porque o ensino particular ele é melhor. Mas as pessoas, nós temos uma infinidade de pessoas que estão se formando no ensino público de má qualidade, vão entrar na graduação com baixa qualidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha primeira aula de cálculo, o professor voltou para explicar a função do segundo grau. Na aula de cálculo não se explica a função do segundo grau. Na aula de cálculo você pressupõe que a pessoa já tem que saber a função do segundo grau e aí você entra no cálculo 1. Mas por que ele tinha que dedicar alguns meses explicando função? Porque algumas pessoas vieram de um campo de estudo que não aprenderam direito de função e não ia ter como aprender cálculo sem aprender função. Então, isso nós temos. E quando nós temos uma formação baixa no ensino médio e fundamental, você vai ter uma formação média regular no ensino superior e automaticamente vai um profissional para o campo dos serviços mal formado prestar um serviço ruim. Então, respondendo à pergunta, sem dúvida, o campo dos serviços ele é o futuro, né? O futuro está em mudanças grandes, então a gente precisa, né, observar as previsões, ouvir algumas palestras, ler algumas revistas, para entender, porque né, os métodos de se fazer estão diferenciando muito. Na minha época de ensino, de faculdade, né, eu tinha que aprender AutoCAD. O pessoal da engenharia civil aprendia muito mais AutoCAD do que a gente, mas eu aprendi AutoCAD na faculdade. Hoje nós estamos migrando para a plataforma BIM, já é uma outra tecnologia. O AutoCAD está ficando, né, aquele AutoCAD 2D, ele já não representa mais, é a plataforma BIM, você constrói um empreendimento inteiro ali dentro. Então é tecnologia, as reuniões estão começando a ser à distância, né? Então a gente tem que só ficar antenado a essas coisas, as tendências de mercado, né? E isso vem com o tempo, com o estudo. Até hoje eu olho para a previsão de futuro, não sei fazer ainda, né? Porque exige muita informação. E eu estou me preparando, estou estudando justamente para poder conhecer esse outro campo da administração e da gestão. Então, o rumo ao futuro é serviços, e nós temos um problema agora, mas eu acho que, eu acredito que vai voltar. O Brasil tem muito por se fazer,
Então, qualquer investimento, baixou juros para incentivar a construção civil, você já bomba a indústria da construção civil e serviços associados a isso. Se o Brasil investir em infraestrutura, estradas, né, você já movimenta um volume de serviços. Então, o nosso país, gente, ele é muito forte, né? De tanto que a gente já sofreu com corrupção, que a gente ainda sofre, mas o país é forte, então ele tem soluções, né? Então, é uma questão de tempo esse retorno, mas esse ano que vem, em algum momento vai retornar e o ramo de serviços ele vai ser futuro. Legal, Osni. Mais uma perguntinha aqui bem rápido para a gente não estourar tanto tempo aí. Qual conselho que você dá para o acadêmico que está ali no último, penúltimo ano da faculdade, tem uma ideia guardada para criar uma empresa e não tem disponibilidade para criar no momento? Pergunta muito, muito interessante. Se você já tem um pouco de consciência de que você quer abrir uma empresa, uma possibilidade seria você trabalhar numa empresa que pode te oferecer algumas experiências, né, que pode ser o teu ramo de atuação depois. Porque daí você vai entrar, vai conhecer a vida real, a vida prática, os métodos, né, bibliografia, técnicas, enfim, vai atuar, vai conhecer pessoas, vai conhecer mercado e vai ganhar um dinheiro. E aí você pode se preparar financeiramente, começar a montar em paralelo um plano de negócios para você se planejar financeiramente para abrir o teu negócio. Porque hoje você tem coworkings, por exemplo, né, que você pode alocar uma sala de reunião. Você não precisa ter uma estrutura sua porque custa caro. Você pode, com um aluguel às vezes pequeno, pegar uma salinha lá. Você pode trabalhar de casa hoje, utilizando as plataformas como a gente está fazendo aqui. De repente você vai precisar apenas de um computador robusto para fazer o que você precisa fazer. Então a questão é, o que eu preciso ter para começar a abrir o meu negócio, para empreender? Né? Começa a fazer uma lista. Conversa com pessoas que já empreenderam. O que eu preciso ter? Quais são as informações, as ferramentas que eu preciso conhecer? Mas, de repente, um caminho interessante poderia ser trabalhar numa empresa do ramo para você entender. Né? No meu ramo de engenharia ambiental, por exemplo, eu planejei, pensei em abrir uma empresa no início com um amigo e acabou não fluindo. Mas, assim, depois eu descobri que existem caminhos de aprovação, processos de aprovação que são tão complexos que a gente ia apanhar muito para aprender. Eu tive amigos que decidiram abrir e estão bem-sucedidos hoje, mas eu falei para mim, olha, eu não quero pagar esse preço, eu quero continuar na empresa que eu estou, eu quero apostar na empresa que eu estou. Então, um caminho pode ser ir trabalhar numa empresa que já atua nesse ramo, você vai aprender os processos, vai aprender a fazer, vai conhecer gente. Enquanto isso, você tem tempo, né? Aí é o contraturno, você vai ter que trabalhar na tua ideia, mas não desista do sonho. Mantém, trabalha no planejamento, né? Põe um prazo para você, quanto tempo você quer abrir a sua empresa, adquira um pouquinho de experiência, adquira um pouquinho de recursos financeiros para dar um pontapé inicial. Se você precisar de aporte maior, você tem a opção de trabalhar com uma sociedade, recursos de pai, né? Às vezes ajuda. Existem linhas de crédito para micro e pequeno empreendedor para você começar o seu próprio negócio, né? Então, tudo isso tem que ser pesquisado, tem que ser avaliado, né? Mas conhecer um pouco do mercado pode ser uma solução para dar um start na vida profissional, em primeiro lugar, bem bacana. Depois você se planeja, se organiza e sai e monta o seu próprio negócio. Legal, Osni. Então, vamos encerrando agora a nossa live, né? Teve muito conteúdo aí para gente. Quem anotou aí vai conseguir aproveitar bastante desenvolvimento aí na área do empreendedorismo. Eu queria mais uma vez agradecer aí o Osni por ter dado essa palestra, que foi muito show. Queria também passar um conselho para vocês, né? Que tem um lugar que ainda na universidade a gente pode desenvolver essas capacidades de liderança, administrativo, gestão de pessoas, todas essas características que o Osni mostrou aí importância para você empreender, né? E aí fica nosso conselho aqui da nossa equipe, que é vem ser CREA Júnior, dá uma olhada aí nas nossas redes sociais, né? Segue a gente nas redes sociais e fiquem ligados aí quando tiver algum processo seletivo. Então, eu vou me despedir por aqui. Osni, tem alguma palavra que você queira dar aí final? Gente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Contem comigo sempre que precisar, estamos à disposição. Parabéns aí, Luiz e Tom, pela iniciativa de tocar o CREA Júnior. As pessoas que nos acompanham se envolvam,
porque quando você se envolve com essas lideranças, gente, nós temos que entender que esse povo, o Luiz, o Tom aí, né, a Sofia, que está no bastidor também, esse povo daqui a pouco vão ser os vereadores dos municípios, os candidatos a prefeito, a deputados, e a gente precisa disso, gente. Né? A gente está vendo como é que está a nossa política hoje, completamente polarizada, está uma loucura. Daqui 4 anos a gente vai olhar para trás e fazer um juízo de valor um pouco melhor, porque hoje está uma loucura. Mas só a educação pode resolver o problema do país. Só uma boa formação pode fazer um bom empreendedor, né? Competente. Não necessariamente você precisa estudar, né? Mas você precisa se preparar para ser um bom empreendedor, buscar aquilo que você não tem de competências, de conhecimentos e procurar, não desistir, incentivar e se comprometer com esses projetos. Eu parabenizo o Luiz e todo o pessoal do CREA Júnior por assumir, porque é algo, né, que você faz para o próximo, pela entidade de classe, né, pelo bem coletivo, e a gente precisa dessas formações de liderança aí para daqui a pouco tá nas esferas aí superiores e representar bem a gente. Nós estamos precisando de boas lideranças políticas, gente. Parabéns, tá? Obrigado aí. Muito obrigado a você, Osni. Espero contar contigo aí em outras lives. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui agora a live agora nas 2 horas quase, né? E fiquem ligados aí no Instagram do CREA Júnior Joinville, Instagram do CREA Júnior Santa Catarina, para acompanhar aí as lives quando a gente fizer. Obrigado, gente.